Olá, eu me chamo Edson Pinzon e você está aqui em meu canal no YouTube, dentro da série de vídeos Explorando o IRPJ de Lucro Real. Essa série inicial contém 10 vídeos, mais um vídeo bônus, onde eu vou te apresentar alguns dos relativos mistérios que rondam esse importante regime de tributação e que vem sendo buscado e almejado por empresários e profissionais, tanto por questões de compliance fiscal, mas também, principalmente, a nível de planejamento tributário. É um grande prazer ter você comigo nessa série de vídeos e acompanha o que eu reservei para você através desse vídeo em questão. Nesse vídeo, quero conversar com você sobre as contas de resultado, receitas, mas principalmente despesas, que são obrigatórias numa empresa de lucro real. Portanto, especialmente para você que está exercendo o regime de lucro real como opção, é de suma importância que você compreenda que eu realizei e inseri nesse slide um compêndio de informações a partir de decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, dentre outros, onde se coloca a necessidade de abertura de rubricas específicas no âmbito do plano de contas interno da pessoa jurídica. Claro que sabemos que depois, principalmente com o advento da ECF, Escrituração Contábil Fiscal, nós temos também a figura do plano referencial da Receita Federal e que, de certa forma, direciona muitos desses caminhos para fins de controle por parte da Receita Federal. Porém, lembremos que a legislação está aí e nós temos que atendê-la plenamente para que você, portanto, revise o teu plano de contas, não seja excessivamente econômico. Eu conheço o apêndice da Interpretação Técnica Geral número 1000, cabível às microentidades, ou as MEs e EPPs, e que está inclusive em processo de extinção, até por conta da substituição pela NBC-TG número 1002. É um plano de contas simplificado, um modelo, e que eu vejo na prática, principalmente escritórios menores, se utilizando desse modelo, mas no caso de você estar no regime de lucro real, esse modelo simplificado não será suficiente para que você atenda plenamente todas as exigências do legislador fiscal. Portanto, eu te apresento aqui. Veja que é uma série de contas, portanto isso é fruto de um trabalho, de um resumo, de um compêndio a partir de diferentes análises, a partir dos diplomas aqui enunciados. O principal deles é o atual regulamento do imposto de renda. Nós temos também aqui a instrução normativa 971 de 2009, que é a previdenciária, a 986, que lida de um benefício específico no âmbito das empresas de desenvolvimento de software. Remunerações a empregados. Sim, por força da matéria fiscal do regulamento, eu preciso sim ter conta de salários e ordenados. Veja só, eu não sou obrigado a ter contas específicas para benefícios ou adicionais, como adicionais por insalubridade, periculosidade e afins. Mas, num plano de contas que se visa também a informação gerencial e se facilitar a visualização e as análises, eu super recomendo que você não seja tão econômico, não utilize uma conta única de todas as espécies de salários e remunerações a empregados.
Contribuições sociais previdenciárias. Estamos falando da Previdência Oficial, ou INSS, como muitos acabam se referindo. Porém, aqui nós temos um pequeno detalhe. Neste caso, o impacto pode ser o plano de contas referencial. É importante que você segregue a cota patronal, aquela que hoje ainda é de 20% sobre a folha de salários, ao menos dos terceiros Sistema S ou outras entidades. No caso do RAT, até pode ficar junto com a verba previdenciária, mas os terceiros, era importante que você tivesse sim uma conta de resultado apartada. Aí nós temos a conta para o fundo de garantia, a alimentação do trabalhador, portanto nessa conta vai apenas aquilo que se submete às regras de dedutibilidade, conforme os artigos específicos do regulamento. Vai ter um vídeo já na sequência aí sobre o assunto alimentação do trabalhador. Daqueles outros gastos que não se enquadrem para fins de dedutibilidade, mas também para fins de dedução direta do IRPJ devido. Vale transporte, sim, necessitamos de uma conta de vale transporte, caso a empresa forneça o vale transporte oficial previsto em lei para os seus empregados. Um detalhe que eu vejo com muita relevância é que não vejo com bons olhos que os reembolsos, as devoluções no âmbito de folha de pagamento sejam contabilizadas em contas separadas da própria conta de resultado que recebeu o gasto principal. Portanto, se a tua empresa desconta algo do empregado a título de vale transporte, é importante que o débito no caso do gasto com o vale transporte concedido aos empregados, bem como o crédito, que é o ressarcimento ou reembolso através de folha de pagamento, estejam constando na mesma conta de resultado. Férias e 13º, até então intitulados como provisões, agora o correto é se falar em apropriações, as apropriações matemáticas mensais, realizadas sempre sob a alcunha de informação cedida pelo teu próprio sistema que apura os valores de folha de pagamento, seguros e planos de saúde, benefícios previdenciários a empregados fora do âmbito da Previdência Oficial, a participação dos lucros ou resultados, a PLR, tem que haver conta contábil específica para essa finalidade. Formação profissional, aqui estamos falando desde treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, até mesmo no caso de bolsas parciais assumidas pela própria pessoa jurídica. Capacitação de pessoal é um benefício específico para empresas de software, é uma exclusão dobrada no teu LALUR. Remunerações de sócios, diretores, administradores e afins tem que obrigatoriamente estar em conta contábil apartada da dos demais empregados, no caso. Gratificações a administradores, remuneração indireta a administradores e terceiros, são os benefícios ou regalias. Alimentação de sócios ou dirigentes, faz-se necessária a segregação por conta da regra de indedutibilidade prevista lá na Lei 9.249 de 95. Tributos e contribuições. Bom, aqui nós temos inúmeros tributos, incidentes sobre faturamento, incidentes sobre o patrimônio, a renda, e a regra é que para que possam ser dedutíveis, eles devem constar sempre em contas contábeis específicas. Serviços contratados passíveis de retenção previdenciária, essa exigência bem interessante se faz por conta da Instrução Normativa 971. Royalties, assistência técnica científico-administrativa paga ou creditada ao exterior, despesas de propaganda, e aqui é muito importante que
você entenda que o universo de despesas com propaganda inclui, por exemplo, despesas com amostras grátis, aluguéis, cotas de depreciação e de amortização, conservação de bens e instalações. Veja, conservação, não são valores que irão aumentar o ciclo de vida útil do bem. Não, aqui é a mera conservação. Bens de vida útil inferior a 1 ano em que a empresa opte por deduzir como despesa operacional. Sim, existe a previsão pelo regulamento para que se tenha uma conta contábil específica para essa situação. Não é adequado que você inclua tais gastos dentro de contas tais como manutenções e conservações. Despesas pré-operacionais ou pré-industriais. Neste caso, como a empresa pode ter outras atividades em operação, o ideal é que se faça o controle através de centros de custo. Prejuízos por furtos, sim, ainda mais se falando de estoques, lembremos que no lucro real, os estoques devem ser apurados através do chamado inventário permanente. E o que é o inventário permanente de estoques? Nada mais é do que se saiba cada entrada e cada posterior saída desse estoque. Nem sempre o estoque sai por venda, ele pode ter saído por bonificação, pode ter saído por quebra, pode ter saído por um eventual furto. É por isso que chama-se registro permanente de estoques. O que mais? Perdas no recebimento de crédito, sim, para que você garanta a opção da dedutibilidade. Isso vai ser matéria também de um vídeo aqui dessa nossa sequência. Para que você garanta a dedutibilidade, você há de respeitar uns determinados regramentos previstos tanto no regulamento quanto na instrução normativa e tem que ter conta específica, inclusive tem uma conta referencial também específica para essa situação. Brindes, provisões, multas por infrações fiscais. Portanto, nós podemos ter multas por infrações fiscais e multas por transgressões de natureza não tributária. Existe a exigência do regulamento para que se abra conta contábil específica no caso de multas por infrações fiscais. Aqui nós estamos falando principalmente das multas isoladas, das multas punitivas. Dispêndio com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, aqui relação direta com a lei do bem, portanto são dispêndios dobrados, exclusões em dobro no meu LALUR ou LACS. Doações ou patrocínios de caráter cultural e artístico requer uma conta separada, também tem um plano referencial específico. Contribuições e doações a entidades civis, neste caso estou falando daquelas parcas situações em que o legislador autoriza a dedutibilidade das doações e contribuições, desde que respeitados os requisitos estão presentes lá no artigo 13 da Lei 9.249 de 95. Lembrando que o principal deles é que a instituição lhe apresente uma declaração sobre as penas da lei devidamente assinada pelo representante legal. Além disso, a empresa só poderá utilizar o todo ou uma parte dessa doação como dedutível se o valor não ultrapassar ao limite de 2% do lucro líquido operacional antes de considerar essa própria doação. Portanto, é muito importante. No caso, uma empresa em período de apuração com prejuízo fiscal, essa doação também será 100% indedutível. As demais contribuições e doações que não seguirem esse rito que eu acabei de mencionar, juros sobre capital próprio, que tanto os pagos creditados
que dá direito à empresa a garantia da dedutibilidade na base do IRPJ, na base de cálculo do IRPJ e da CSL, quanto também os recebidos. Rendimentos de participações societárias, lucros ou dividendos, no caso de investimentos avaliados pelo método do custo de aquisição, leia-se, portanto, investimentos que não sejam considerados investimentos permanentes. E, por último aqui, não menos relevante, as subvenções governamentais para investimento. São consideradas outras receitas, mas que não produzem efeito tributário no teu LALUR e LACS. Aqui o ponto de destaque, que vem ganhando aí muita ênfase, diz respeito aos benefícios e incentivos fiscais no âmbito do ICMS, após a promulgação da Lei Complementar número 160 de 2017. Aqui eu te dou um recado que é importante sim que você observe outros modelos de contas aplicáveis. Até final de 2022 ainda está em vigência o apêndice 4 da Interpretação Técnica Geral número 1000, e é importante também que você observe o plano de contas referencial. No caso das contas de resultado, estamos falando do correspondente ao registro L300 da tabela dinâmica do SPED-CF, disponível no site da Receita para download. Bem, pessoal, esse era o recado que eu gostaria de passar para você através desse vídeo do projeto Explorando o IRPJ de Lucro Real. Lembre-se, aproveite e se inscreva aqui em meu canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho. Siga-me também nas redes sociais, lá você me encontra pelo meu nome completo, Edson Remy Pinzon, e acompanhe aí os meus cursos e projetos a nível presencial ou online. Te espero em um próximo vídeo. Obrigado.